A galera tem falado muito assim, nossa, falta só um pouquinho pro Cauê se radicalizar. A grande verdade, eu continuo, lógico, fazendo essa... Eu acho que o meu papel, assim, né? Eu faço entretenimento, puta, raso, assim. A parada nunca teve a pretensão de se aprofundar, mas aí você percebe, você começa a gostar desse tipo de conceito, você fala, pô, então eu vou começar aos poucos fazer fazer o possível pra, né, tipo assim, vamos começar o programa ali, o podcast, vamos receber uma galera um pouco menos, como eu posso dizer, o comunismo ainda é controverso em alguns ambientes, e aí aos poucos a gente vai colocando, e a galera fala, falta muito pouco. Eu vejo da seguinte maneira, eu ainda não tenho aprofundamento teórico suficiente, eu nunca li nada muito para poder falar, é isso mesmo, o comunismo, mas eu sou assim, pode contar comigo, sacou? Eu tô lá. Sabe como que eu entendo esse processo de radicalização? Assim, tem uma história que um amigo meu contava, ele inclusive foi perseguido na época da ditadura e tal, Carlos Maciel da Cunha, saudades aí, um salve. E aí ele contava uma história que eu acho muito da hora para a gente pensar sobre esse processo de radicalidade. Ele conta para a gente pensar em um povo ribeirinho em que do nada começou a aparecer bebê morto no rio, numa cachoeira. Começou a aparecer bebê e aí tinha gente que falava, eles estão aí porque Deus quis, sabe? Alguma força mandou esses bebês serem tacados aí. E um outro grupo se juntou e falou, não, tá errado. O que a gente vai fazer? Eles se juntaram e separou, fizeram tipo uma espécie de revezamento. Todo dia uma pessoa, né, ia estar, e cada hora ia mudar, ou a pessoa queria ficar dentro do rio, para assim que o bebê chegar, eles pegarem. Então, alguns morriam afogados, porque batia a cabeça no negócio, os outros, eles conseguiam pegar e tal, até que um dia uma pessoa levanta desse rio, sai andando para cima da cachoeira. Um cara falou, você vai deixar os bebês morrer? Você não vai revezar? Ele falou, não, eu vou lá em cima, vou saber quem é que tá atacando o bebê do rio. Tá ligado? Sim. Eu acho que o marxismo é isso. É você entender quem que tá atacando o bebê do rio. Assim, tem a galera de boa que tá lá embaixo tentando retirar o bebê, porque com as melhores das intenções. Sim. Mas é muito essa ideia de melhorar, mas não resolver. Sim. É bem mitigar o problema, né? Sim. Tipo, fazer o possível. Quer dizer, o que se acha que é o possível, né? Tipo, a galera bate ali nesse teto. Ah, a gente tá fazendo o que dá. Porque tudo que sempre conhecemos é esse sistema vigente. Então, me parece muito, muito distante querer questionar o sistema como um todo. Mas isso já aconteceu ao longo da história, né? Então... É um processo histórico, sabe? A gente, antes do capitalismo, a gente tinha outros sistemas. A gente teve outras revoluções, sabe? Não, a gente não tá inventando a roda. Tá ligado? É tipo uma coisa que faz sentido e que tem que acontecer. A gente não tem outra opção ao não ser fazer isso dar certo. Sabe por quê? Porque não tem como a gente acreditar na solução de um sistema em que precisa, literalmente, que crianças morram de fome. Pois é. Enquanto existe capitalismo, a gente pode tentar humanizar o tanto que for, mas ele é um sistema que ele se baseia na exploração do homem pelo homem. Aquela ideia do exército industrial de reserva, eu tenho um vídeo sobre isso, que é usando o filme Rei Leão, para explicar marxismo. Cara, se você pega o sistema capitalista, no dia em que zerar o desemprego, o sistema entra em colapso. Porque o que faz a economia capitalista continuar girando, essa questão do emprego continuar girando, é a certeza de que se você não quiser o seu emprego, vai ter outros ali, vai ter uma fila de gente. Então, o que acontece? Você pode até incluir, até certa medida, as pessoas de grupos minoritários em determinados espaços. Mas você não vai conseguir resolver um problema que é sistêmico. Ele é sistêmico. Ele é um dos cernes. Isso dá sustentação para o sistema continuar. Sabe? Corpos de pessoas poderem serem descartadas. No capitalismo é isso. Sim. Vão continuar morrendo quantos forem necessários para existir a acumulação infinita. É o único sistema que conseguiu propiciar, que consegue fazer com que exista uma acumulação infinita de capital para acumulação puramente de poder, porque o dinheiro aqui não é para comprar coisas, é só para você conseguir ter poder e interferir na vida das pessoas. E mais do que isso, é um sistema que pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia, a gente conseguiu avançar a ponto de gerar alimentação para todo mundo poderia ser alimentado. E é um sistema que precisa que pessoas morram de fome. Pois é. Então não tem como humanizar. A gente pode falar assim, vamos botar aqui aquela ideia minha no começo, né? Mulheres em posição de referência, pessoas negras em posição de referência. O capitalismo, ele nasce junto do racismo. O colonialismo, a gente chama, o Karl Marx chama de acumulação primitiva de capital.
É muito processo das cruzadas, é muitos processos coloniais. Para ter esse processo de acumulação, e aí, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. A normalização que a gente tem do período colonial, cara. Eram pessoas sendo tratadas como mercadorias, sendo mortas, retiradas do seu, cara, do seu continente, do seu país. E serem tratadas como objetos, serem vendidas como mercadorias. E a gente vê um Né? legado muito vivo disso até hoje. Exatamente, ainda Né? mais As coisas que... não se resolveram. E o Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a abolir a escravidão também, tá ligado? É muito bizarro isso, mano. E sabe o que é o pior? O processo de libertação das pessoas escravizadas não veio por humanidade, velho. Não veio. Veio porque precisava dessas pessoas trabalhando e comprando, consumindo. Olha que bizarro. Ou seja, sério, você pensa no processo colonialista, gente, assim, é o nível do Holocausto. O capitalismo, não existiria nazismo sem o capitalismo. A ideia de solução final não nasce na Alemanha nazista. A ideia de solução final, ela vem do Canadá. Quando era a solução final que eles dariam para as pessoas indígenas daquele território, para os nativos. Caramba. A gente pensa em campo de concentração, isso não nasce na Alemanha. Inclusive, se você for nos Estados Unidos hoje, na seção de imigração, você vai ter crianças concentradas em gaiolas, filhas de imigrantes, meninos latinos. Coisa que o governo Biden promoveu resolver, mas que não fez porra nenhuma. Não vai fazer. E não vai. Não vai. Então é isso, assim. Eu acho que, aí, de novo, usando o exemplo que eu falei ontem da casa, muita gente fala, Laura, amanhã fala isso no Dessa Letra. Porque muita gente não conhece, que é o seguinte, o que é problema estrutural? O que a gente está querendo dizer disso? A gente está querendo dizer que o capitalismo ele não criou o patriarcado, por exemplo. Mas no caso do colonialismo, sim, está na raiz do capitalismo. Mas no caso do patriarcado, é diferente, porque ele é anterior. Mas o capitalismo, ele incorporou isso de uma maneira que faz parte, é uma das estruturas que mantém o capitalismo de pé, para ele continuar funcionando. Sim. Porque ele precisa dessa exploração. Ele precisa de que um grupo de pessoas sejam tratadas como menores. Eles precisam que essas vidas possam ser descartadas. Sim. Então, a gente consegue, até certo ponto, melhorar essas questões. Mas a gente não consegue resolver. E aí a gente pensa numa casa, a gente constrói um prédio, como esse aqui que a gente está. E aí, cara, esse prédio começou a dar 1000 problemas, você chama alguém para olhar. Aí esse cara vai e fala assim, ó, você está com um problema na estrutura. Aí você vai e passa uma mão de tinta maravilhosa na casa, você abre uma janela bonita, fica melhor, entra um ar melhor. Você tira o mofo do telhado do seu banheiro, melhora, você consegue respirar melhor. Mas se o problema é estrutural, você só resolve derrubando. A gente tem que derrubar o sistema, porque é o único jeito de melhorar. Não porque no socialismo, que é o período de transição para o comunismo, pro dia para a noite isso teria acabado. Não. Mas porque a lógica de produção e a lógica de olhar sobre as pessoas seriam diferentes. Então, seria possível, a partir disso, se construir uma sociedade sem esses problemas, sem essas desigualdades. Entende? Então, aí, de novo, aquela questão de quando eu comecei esse processo de radicalização, eu tinha muito essa questão de girl boss, empoderamento feminino, vamos lá, não tire seu batom vermelho, sabe? Que eu vou comprar esse perfume porque eu sou uma mulher que me respeita. Eu passei a anular meu pai como indivíduo, tadinho. Era só o macho branco. Nossa, eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha. Pai, se você estiver assistindo isso, desculpa pelo meu desvio liberal. Cara, um dia eu quero entender a vibe do... Entender vai ser impossível. Mas é que o liberal, eu nunca consegui compartilhar das paradas liberal, tá ligado? Cara, o que eu Nunca consigo consegui, ver, mano. sei lá, eu também sou profundamente, assim, profundamente não, mas eu sou bem ignorante. Mas eu acho que muito do que acontece vamos dizer, do trabalhador sem consciência de classe é a esperança de um dia estar lá junto com o patrão? quem ele defende, É porque o capitalismo, ele te individualiza em tudo. E até mesmo quando a gente pega o feminismo liberal, que é esse rolê que eu estou falando, o problema parece individual, é porque você não se empoderou. Olha como que essa palavra também tem problemas. Não é porque você se empoderou, você foi empoderada. E aí, o que acontece? Individualiza, ele pega um problema que é sistêmico e trata como se ele fosse um problema seu. Você não se esforçou o suficiente. Você não conseguiu falar tal coisa. Você não se libertou. E aí fica parecendo que o problema é individual e a solução também. Sabe qual foi o meu primeiro estalo para isso? Eu tinha uma chefe, mulher, super assim,
tadinha da Frida, usava coisa da Frida. Essa mulher, gente, fazia eu chorar no banheiro. O pessoal do Ponte dos Jovens deve estar puto, porque eu sempre falo dela. O gatilho. Eu tenho muita raiva dela, tá ligado? Essa mina, mas ela foi importante, que ela me fez perceber o bagulho. A última coisa que eu me senti foi representada e empoderada, tá ligado? Ela me fazia chorar no banheiro. E aí, qual que é a questão? É que a solução, ela não é individual. Porque o problema, ele também não é individual. Não depende do seu esforço. Não é porque você tentou... E aí, esse discurso, ele é inclusive, desumanizador. Você pega o novo ensino médio, ele vai ensinar para crianças isso. Vai ensinar para os meninos de quebrada. E aí, assim, a gente pode ficar um tempão conversando sobre o currículo do novo ensino médio, que é uma coisa bizarra. Assim, e é uma coisa que nasceu para reproduzir desigualdade. Aí. Que é do tipo, filho de pobre não nasceu para estar na faculdade. Que é um discurso que Paulo Guedes, inclusive, reproduz. Ele fala, universidade não é para qualquer um, sabe? Sendo que, tipo assim, nem todo mundo tem que fazer faculdade, mas quem quiser fazer, tem que ter o direito de fazer. Tem que ter um direito humano. E aí, o que acontece? Eles falam assim, vamos ter uma grade de horário onde que você vai poder se especializar no que você é bom. Só que, na prática, primeiro... você diminui o tempo do professor na escola, isso já corta o vínculo com o professor, ele vai ter que trabalhar o dobro para ter o número de aulas que ele teria, diminuiu a carga horária das matérias, que são as matérias ali, não sei se a palavra certa seria mais importante, mas são as matérias ali da ABNT, que é português, história, filosofia, geografia, matemática. Tudo isso é diminuído se você pegar no tempo geral, porque é colocado oficinas. Só que não é nenhum parâmetro, não vai chegar um centavo a mais para as universidades, para as escolas, nenhum centavo a mais. Esses cursos, por exemplo, enquanto na área nobre, que vai ser usado pelo governo federal para fazer propaganda do quanto o ensino médio deu certo, vai ser colocado curso de computação, curso de tecnologia, na periferia, lá em Neves mesmo, por exemplo, é curso de planificação, curso de... Não, que, tipo assim, que esses cursos eles sejam inferiores, mas é só para falar, olha, você é pobre, a gente sonha com você para esse espaço. Sim, a parada trabalha pela manutenção de como as coisas... Por aqui você não passa, daqui você não passa. Cara, isso é muito bizarro, né? Porque eu falo sempre isso. Eu morei 28 anos da minha vida na periferia e os exemplos que eu tinha à minha volta eram exatamente esses. Tipo, meu pai era pedreiro, tá ligado? A minha mãe era doméstica, um amigo meu queria ser gari. E não é desmerecendo esses trabalhos, é que parece que a gente não tem nem a possibilidade de alguém chegar e falar, ô, sabia que você pode ser advogado? Estudar advocacia, edição de vídeo, você pode ser diretor. A gente nem chega a sonhar, tá ligado? A gente fica preso nessa parada que é tipo, não, vocês são a classe que é mão de obra barata aqui pra nós e vamos manter vocês nisso aqui, tá ligado? Precisam que essas pessoas façam esse trabalho pra justamente manter a coisa do jeitinho que tá, né?